Boa tarde, meu nome é Andréia Ruiz, sou nutricionista, especialista em saúde mental da infância e adolescência e especialista em seletividade alimentar. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a seletividade alimentar, tá? A seletividade alimentar é um assunto que incomoda muito as mamães, os papais e toda a família, né? O que é seletividade alimentar? Quando inicia a seletividade alimentar, né? A seletividade alimentar é um transtorno, é um distúrbio que afeta a grande maioria das crianças, tá? A seletividade alimentar, o marco da seletividade alimentar inicia aos 2 anos de idade, tá? Quando começa a introdução de novos alimentos. A seletividade alimentar a gente chama como neofobia alimentar. O que seria uma neofobia alimentar? Nada mais é do que o medo do novo. Aos 2 anos a criança começa a ter o medo do novo. Ela está acostumada ao leite materno, às fórmulas, à papinha. Aos 6 meses começa a introduzir as papinhas e aí eles já começam a achar estranho, porque eles estão acostumados com uma forma mais líquida. E aí vem papinha, vem as frutinhas e eles já começam a ficar com medo do novo, tá? Aos 2 anos inicia o marco da seletividade alimentar. Esse marco da seletividade alimentar inicia para qualquer criança, típica ou não, tá? Aos 2 anos a criança começa a tirar as coisas, achar estranho, tirar o verde, falar eca. Isso é normal para todas as crianças. Porém, as crianças, principalmente os autistas, eles começam a iniciar a seletividade alimentar e isso não passa. A criança típica tem o medo do novo, mas não é uma forma aversiva. Por que para o autista é uma coisa tão ruim, tão aversiva? Porque eles têm muitas questões sensoriais. As questões sensoriais é uma hipersensibilidade que os autistas têm. Então eles têm questões táteis, olfativa, auditiva, e isso vai impactar muito na seletividade alimentar, muito na alimentação deles. Por isso que eles são tão resistentes a isso. Por isso que eles são tão aversivos a alimentos. É uma coisa que ele vê um alimento, ele nauseia, ele só de cheirar nauseia. Tem criança que não consegue passar em frente a algum restaurante. E o autista, ele tem uma rigidez, né? Essa rigidez, para ele é muito cômodo comer ao mesmo horário, a mesma comida, a mesma forma. E para ele, essa seletividade alimentar é muito mais aguçada do que uma criança típica, né? É uma coisa impactante para ele isso. Então, quando ele pega alguma coisa, alguma textura mais amolecida, mais pastosa, eles sentem aversão a esse determinado alimento. E aí, como que a gente precisa trabalhar isso? Dessensibilizando essa criança. Tá? A gente precisa fazer uma aproximação sucessiva desses alimentos à criança. Então tem criança, por exemplo, que gosta somente na linha do branco. Então batata frita, pão, macarrão, eles comem de 10 a 15 alimentos, né? A gente fecha a seletividade alimentar quando a criança come de 10 a 15 alimentos e tem crianças que não chegam nem a isso, até menos, né? Tem crianças que não comem nenhum grupo de um alimento, nenhum alimento de nenhum grupo, então não come nenhuma fruta, não come nenhum tipo de carboidrato. Então tem crianças que só toma líquido, tem crianças que não aceitam a crocância, porque a crocância para ele, o barulho da crocância para ele também causa um incômodo, né? Então a gente tem que trabalhar essas questões em cada criança. Cada criança é uma criança, cada indivíduo é um indivíduo. Então a gente tem que fazer um rastreamento, uma anamnese e rastrear quais são essas questões. O que a gente tem que fazer para ajudar essa criança, esse seletivo, né? Essa criança seletiva. Então a primeira coisa é procurar uma equipe multiprofissional, uma TO, uma fono, uma nutricionista, para a gente ajudar a questão principal dessa criança. É uma questão de deglutição, de mastigação, é uma questão mais sensorial. O que a gente precisa trabalhar? Precisa suplementar essa criança com essa questão da seletividade, como que está essa alimentação dessa criança, fazer um exame para a gente ver se nutricionalmente
está adequado a alimentação dela, o que está faltando na alimentação dessa criança para a gente entrar com uma suplementação adequada, né? Então a primeira coisa é procurar ajuda, procurar uma equipe multiprofissional que possa investigar melhor a causa principal dessa seletividade alimentar, tá? A gente trabalha como uma dessensibilização dessa criança, tem que fazer uma aproximação sucessiva dos alimentos à criança. Então, a única coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum com uma criança seletiva é forçar essa criança a comer alguma coisa. Então, nunca pode forçar a criança a comer nada. A gente tem que dessensibilizar, mostrar para a criança o que é o alimento, mostrar de uma forma simbólica, nomear, identificar, levar essa criança ao mercado, fazer algumas atividades de culinária junto com essa criança. A dessensibilização vai começar na parte tátil dela. Então, dessensibilizar ela pegando em texturas diferentes, pegando em grãos, pegando em massinhas, em geleca, em coisas mais amolecidas. A gente começa a dessensibilizar nessa parte tátil dela. Depois a gente vai fazendo uma aproximação sucessiva dos alimentos. Então, como por exemplo, uma criança que come apenas batata frita, a gente não vai ampliar o repertório alimentar dela colocando um brócolis, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir a linha das cores, das texturas, que se aproximam ao alimento que ele já come. Então, a gente nunca vai colocar uma coisa tão discrepante para a criança no prato, para não ficar uma forma aversiva para ela. Então a gente faz uma aproximação sucessiva. Se ela come uma batata, por exemplo, a gente vai tentar incluir o quê? Uma mandioca, um arroz, um macarrão, que é nessa linha dos mais brancos. Então a ampliação do repertório alimentar começa de aproximação sucessiva dos alimentos, de acordo com o que ela já come, já consome, né? Então a gente nunca pode ir de uma forma tão discrepante, tá? Então, uma das coisas é isso, a gente faz uma aproximação sucessiva dos alimentos e dessensibiliza essa criança para isso, tá? E mostrar para a criança o que é prazeroso comer, como que é prazeroso comer, sentar com a criança, mostrar que é gostoso, dessensibilizar, fazer a criança tocar o alimento, cheirar o alimento, lamber o alimento e depois consumir o alimento. Ela precisa passar por esse processo de dessensibilização, tá? Nunca forçar essa criança tem que ser tratada com muito carinho, de uma forma bem lúdica, para que não fique tão aversivo para ela esse processo de dessensibilização alimentar, para que a gente consiga ampliar esse repertório alimentar dela, tá? Eu trabalho na Comunicare de Guarulhos, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, qualquer alteração sensorial, qualquer alteração na seletividade, se seu filho não come, está com problema de consumir determinados alimentos, determinadas crocâncias, consistências, estiver nauseando, se tiver algum incômodo na casa, porque a família inteira fica afetada, procura ajuda, tá? Procura uma equipe multiprofissional que com certeza iremos te ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado pelo menos um pouquinho vocês, tá? Obrigada!